Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 4. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 4, 32, que diz o seguinte: mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor está falando sobre as sementes. Não era um tema que eu ia abordar, eu ia pregar outra palavra, mas o Senhor, Ele me revelou esta mensagem. E eu dizia: Senhor, por que eu vou falar de sementes para a igreja? O Senhor me dizia o seguinte: filha, é porque na igreja dos últimos dias estão muitos se perdendo, estão muitos saindo da minha presença por conta de pecados cometidos, porque deixaram e deixam que a rapina, que as aves, elas entram em suas terras férteis e roubam as sementes. E eu falava para o Senhor: Senhor, eu vou pregar esta mensagem. Eu não ia pregar esta mensagem, mas eu ia pregar lá em Lucas 8. E o Senhor me dizia: não, você vai falar do que eu quero falar. E é o que o Senhor quer falar. Por quê? Porque o Senhor está falando nesta palavra que Ele joga as sementes. Um dia eu e você fomos afastados, estávamos afastados, longe de Deus, e hoje só estamos sentados nessa cadeira porque veio alguém que pregou e falou do amor de Deus para nós, e por isso estamos aqui. E essas pessoas que pregaram para nós, hoje ou elas estão afastadas, ou já partiram para o Senhor, ou estão em vida ainda. Só que elas estão frias, já não tem mais a mesma coisa. E eu dizia: Senhor, por quê? E o Senhor dizia: minha filha, raciocine comigo. A ciência, nós sabemos muito bem que a ciência, nela existem árvores. E para que as árvores nasçam, é preciso que a semente seja plantada. É necessário que a semente seja enterrada. É necessário que a semente seja aguada para que ela venha crescer. Eu estava falando com o Senhor, Senhor, e o que é que o Senhor estava falando? O Senhor me revelava uma peneira. Sabe quem trabalha aqui com construção? Quem conhece o material sabe muito bem que tem aquele negócio de chacoalha, né? Que separa a areia. E o Senhor estava falando acerca de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Hebreus 11, primeiro. Mas também ele fala que a nossa fé é uma semente. A gente sabe que a sementinha de mostarda, a semente de mostarda, ela é pequena, ela é a menor das sementes que existe. Porém, ela é a árvore que mais cresce. É a árvore que mais cresce. Quero dizer que este evangelho, ele tem que crescer no meio de nós. Ele tem que fazer parte das nossas raízes. Ele tem que crescer para baixo, para depois crescer para cima. O que eu quero dizer é que nas turbulências
experiências da vida, o que nós passamos, muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, já não aguento mais, não posso suportar, a tribulação está grande, grandes são os pecados, grandes são, mas o Senhor diz o seguinte nessa tarde, que as irmãs, que os irmãos, os que estão presentes aqui, falam comigo que nós vivemos pela fé. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. E essa semente que foi enterrada na sua terra fértil, ela tem que fazer a diferença para a tua vida e para a minha vida também. E quando o Senhor me revelava aquela peneira em areia, e sobre ela de repente vinha uma água, mas era uma água cristalina, e eu dizia: Senhor, esta água eu sei que é a tua palavra. E o Senhor me dava esta revelação pela palavra. Ele me dizia assim: filha minha, esta água que lava sou eu que quero lavar a minha igreja, preparando a minha igreja para que possa chegar aquele grande dia. Quando nós estávamos lá levantando a mão e recebendo a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, a semente, ela morreu quando nós levantamos a mão, e ela foi plantada assim na nossa terra fértil e fez a diferença nas nossas vidas, fazendo com que nós viéssemos a estar presente nesse lugar, a que cada um estivesse presente na sua igreja, na sua localidade, entrando no seu quarto e orando ao Senhor, falando, salmodiando os irmãos, cumprimentando a igreja. E o Senhor fez a diferença. Ele está dizendo essa tarde que a unção que eu te dei, a unção que eu derramo sobre a minha igreja, esta unção é emprestada, esta unção que te dá valor, que faz você pregar, que faz você evangelizar, que faz você louvar, que faz com que você venha marchar. Esta unção é do Senhor, e o Senhor, Ele quer te usar, mas Ele quer te usar para que você, como semente que foi fertilizada pelo Senhor, como está escrito lá no livro de João 15, o lavrador da terra está aqui nessa tarde. Aleluia! Sua água sobre nós, para que nós venhamos a ser lapidados e retirados a sujeira, para que nós venhamos a alcançar naquele grande dia o que Ele prometeu lá em João 14, quando Ele fala: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E o Senhor preparou para a sua igreja uma morada, não uma morada feita por mãos de homens, mas uma morada eterna nos céus. E o Senhor me falou o seguinte para a sua igreja: que dentro da tua casa, nos teus familiares, você tem que profetizar, você tem que pregar. Ai, irmã, mas é muito fácil a irmã falar. A irmã talvez não faça isso. Eu faço sim. Se eu não fizesse, eu não estaria aqui pregando a palavra, porque eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Então, meus amados irmãos, quando o Senhor, Ele estava revelando para mim aquela água, Ele estava dizendo para retirar a sujeira da terra fértil. Essa terra fértil, muitas vezes, ela é ferida, muitas vezes, ela, no meio dela, crescem os espinhos, os abrolhos, que com o tempo, com o passar do tempo, as lutas, os ímpios vêm, as muralhas, e muitas vezes você se acha chacoalhado pelo mundo, pelo que está acontecendo, pelas tribulações na tua vida. Eu quero te dizer que lá em Romanos 8:32, ele fala o seguinte, que nós devemos sim estar na presença do Criador, que nada nos separará do amor de Cristo, nem a perseguição, nem a fome, nem perigo,
no coração. O Senhor está curando nesta noite, em nome de Jesus, pela palavra de Deus. Terras férteis que estão feridas, sangrando, mas o Senhor, Ele vem curar esta terra fértil, para que você que recebeu a semente na sua terra fértil, ela possa se firmar e dia após dia você receber esta unção, a qual o Senhor te deu emprestado. E quem quer esse renovo, e quem aceita esse renovo, é um grito de glória. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Porque o Senhor tem vitória ao seu povo. Eu creio, O Senhor. Senhor está dizendo que mesmo em meio à escassez, mesmo à pontaria, porque quando o inimigo usa os dele para apontar para você e para mim, lembramos sempre que um dedo ele aponta para nós e um aponta para nós, mas existem três apontando para a pessoa que aponta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque mesmo em meio às fraquezas, mesmo em meio às falhas, mesmo em meio a tudo que acontece na tua vida, Deus é o Deus que julga, é o Deus que lava a terra, é o Deus que faz maravilhas na sua vida acontecer, é o Deus que te cura, te levanta todos os dias. É o Deus que te renova. É o Deus que renova o teu chamado. É o Deus que renova esta unção que é derramada sobre a tua vida. É o Deus desse fogo pentecostal que traz sobre você, para que você possa se firmar nos caminhos do Senhor. E todo dia somos entregues à morte, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos faz ficar de pé. É o Senhor que nos faz ficar de pé em meio às turbulências, em meio às coisas, às tribulações que acontecem na nossa vida. É o Senhor que firma os meus e teus passos. É o Senhor que faz a diferença. Quando muitos dizem que você não é, que você não faz, chega o Senhor e diz: sou eu que faço. Sou eu que faço. Aí vem você e diz, lá em Filipenses 4:13, faço todas as coisas naquele que me fortalece. E quando o diabo te aponta, aí você vai lá em Romanos 8:1, quando diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor não deu segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Senhor é que transmite todas as palavras que foram jogadas contra ti, Ele transforma em bênção. O Senhor tem bênção a dar para o seu povo. O Senhor tem um renovo. O Senhor tem promessas para o seu povo. O Senhor oferece nessa tarde o seu renovo e derrama a sua chegada sobre a sua igreja. E quando o Senhor fala, o Senhor também, Ele capacita. O Senhor está capacitando. Você que diz: eu não sou capacitada, eu não faço, eu não posso, o Senhor te diz: eu te capacito, sou eu que faço. Se eu estou te mandando, vai, e não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ele diz para que o seu povo não tema, mas que leve a sua palavra. E o Senhor me revelava também uma árvore, e eu disse: Senhor, o que é esta? E o Senhor disse: minha filha, árvore é você, árvore é a igreja. A gente sabe que para uma árvore crescer, a semente é plantada, quando ela é enterrada, é adubada, ela é aguada, e ela cresce primeiro com as raízes para baixo, depois ela cresce para cima. E aí é que o Senhor me entregou o mistério da mensagem, quando Ele disse o seguinte: minha filha, lembra-te bem, quando lá
rio Tigre, o rio Requenel e outros 2 rios que eu esqueci o nome, Gion e Frisão, né? Rio Eufrates. E ele era banhado por 4 rios. E esses rios, o Senhor me dizia, filha, é o seguinte: a árvore, quando ela pensa que está morta, quando todos olham para ela e veem que ela está sem vida, que ela foi cortada. Cortada é aquele que se afasta do Senhor, mesmo dentro da igreja, mas está afastado do Senhor, porque tem muitos assim, tem muitos que estão dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas eles estão afastados da graça, eles estão afastados do Senhor, estão afastados da comunhão, e o Senhor é que faz a diferença na vida desse, quando olha para aquela árvore e vê que ela não está como deveria estar, mas que as raízes, por falta da água, ela começa a secar. E aí é que vem o mistério que o Senhor revelou dentro da palavra. Quando o rio, amados, quando o rio passa pela árvore, a terra molha. E quando a terra molha, isto quer dizer que a raiz, ela está sugando a água. Ou seja, ela ainda tem vida. Eu estou querendo dizer, o Senhor está querendo dizer nessa tarde, que mesmo as raízes estando mortas, mesmo estando afastados, ainda existe vida. E o Senhor ressuscita, o Senhor traz a sua presença, o Senhor renova, o Senhor restaura. E mesmo aquele que está afastado da presença do Senhor, mas as raízes estão ali, mas que a semente está sendo plantada, que a água, a palavra está passando por aquela árvore que alguém até já pensou que morrer não existe vida. Quando a água, que é a palavra, começa a passar, ela começa a crescer e crescer para cima. E quando ela começa a crescer, aí vem as provas, vem as provações. Eu quero lhe dizer que nada é impossível para o Senhor. Assim como o Senhor ressuscita a árvore, Ele ressuscita nesta tarde aquela vontade que tu tinha de ir para a igreja, de ir para as orações constantemente. Ele ressuscita projetos na tua vida, sonhos que estavam mortos. O Senhor ressuscita, mesmo a árvore estando praticamente morta. A água, que é a palavra, ela vai passando, e quem crê nessa palavra receba, porque o Senhor tem vitória. Aleluia! Essa tarde, a água, que é a palavra, está aqui, e o Senhor faz a diferença na tua vida, e Ele diz: eu vou ressuscitar.
Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos pregar essa boa e maravilhosa semente. Para que lá no Salmo 126 eles venham a contar que foram retirados do cativeiro. Porque um dia uma árvore, eu e você, pregamos a preciosa palavra, jogamos essa semente e ela cresceu e se tornou forte e tirou as impurezas e veio a presença do Rei. E quem está aqui recebendo do Senhor, que o Senhor glorifique-o. Aleluia! Porque Ele se faz presente nessa tarde e Ele vem retirar todo o mal, limpar a terra fértil. Vem retirar os espinhos e abrolhos que foram plantados. E nessa tarde eu entrego essa rica oportunidade de agradecer em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor, né? Que possamos ser essa árvore frutífera, tragar frutos, sons maravilhosos, crescer, né? Falar do amor de Deus, Fruto do que os arrependimento. frutos da árvore O evangelizar, fruto do arrependimento. é profetizar. É ter os dons que o Senhor tem nos entregue. Porque cada um daqui tem um dom diferente. Eu chamo aí, pastora Luciene, para terminar esta reunião tão maravilhosa, o qual o Senhor nos concedeu. Aleluia. Eu creio que Ele fez o sobrenatural sobre a nossa vida. Quem veio doente vai sair curado. Glória. Aleluia. Ela. Creia que a porta Ei, irmã Ritiele. disse para o Ai, Senhor minha Jesus, filha. abaixa a Acorre. Aí eu volto sem saúde. e a palavra ele